aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Hoje no Mundo Tech. Hoje a gente vai desvendar as notícias de tecnologia que realmente importam. Preparem-se para desmistificar o modo escuro, desvendar as estratégias corporativas da HP e descobrir se a inteligência artificial já está pronta para dominar o mundo da programação. Nessa temos muito a explorar hoje. Vamos nessa. Começando com uma polêmica. O modo escuro, todo mundo acha que ele economiza bateria. Mas uma pesquisa da BBC testou isso em usuários de MacBook Pro e o resultado foi surpreendente. 80% das pessoas aumentaram o brilho da tela quando estavam usando o modo escuro. Nossa. Pois é. A gente pensa que o preto, por não emitir luz, gasta menos energia. Mas o estudo mostra que nossos olhos se comportam de maneira diferente. No modo escuro, forçamos mais a vista para enxergar o conteúdo, principalmente em ambientes iluminados, e acabamos aumentando o brilho para compensar. Faz sentido. Eu mesma já me peguei fazendo isso. E você? Conta pra gente nos comentários se você também aumenta o brilho no modo escuro. É importante lembrar que essa pesquisa foi feita apenas com telas LCD. Quem sabe com telas OLED o resultado seja diferente, né? Exatamente. Seria interessante um estudo comparativo entre as duas tecnologias. Afinal, as telas OLED emitem luz própria, o que pode mudar a dinâmica do consumo de energia no modo escuro. E falando em empresas que mexem com as nossas escolhas, você viu essa da HP? Eles quase implementaram uma tática polêmica: aumentar o tempo de espera no suporte telefônico de propósito. A ideia era meio que desincentivar o uso do suporte telefônico, forçando as pessoas a usarem os canais online. Imagina a frustração de esperar 15 minutos na linha mesmo sem ter ninguém sendo atendido. Acho que essa estratégia teria o efeito contrário, né? Ia gerar mais reclamações e frustrações. Mas por que será que eles pensaram nisso? A gente pode especular sobre algumas motivações, né? Reduzir custos com call center, coletar mais dados dos usuários no suporte online, direcionar as pessoas para soluções mais automatizadas. As empresas estão cada vez mais buscando otimizar seus processos e muitas vezes isso significa priorizar os canais digitais. É verdade, mas a HP acabou desistindo da ideia. Parece que a reação negativa do público pesou na decisão. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Mas essa história levanta uma questão importante. Até que ponto as empresas podem influenciar nossas escolhas? E como a gente, como consumidores, reage a essas estratégias? Deixa a gente pensando, né? Com certeza. E por falar em tecnologias que estão dando o que falar, a inteligência artificial continua avançando a passos largos? A OpenAI, referência no assunto, fez um estudo para testar se as IAs já são capazes de substituir os desenvolvedores de software. E o resultado? As mais avançadas, como o Claude e o GPT-4, ainda estão longe de conseguir realizar a maioria das tarefas de programação. O estudo usou um benchmark com problemas reais que freelancers enfrentam no dia a dia, o que torna o resultado ainda mais interessante. Ufa, então podemos respirar aliviados pelo menos por enquanto. Mas e aí o que esse estudo revela sobre o futuro da programação? Ele mostra que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os desenvolvedores, automatizando tarefas repetitivas e ajudando na resolução de problemas. Mas a criatividade humana, a capacidade de pensar fora da caixa e de lidar com situações complexas ainda são essenciais. Ou seja, a IA não vai substituir os desenvolvedores tão cedo, mas vai mudar a forma como eles trabalham, a tecnologia complementando as habilidades humanas, né? Exatamente. E essa parceria entre humanos e IA já está acontecendo em diversas áreas, inclusive no desenvolvimento de games. Você viu isso na Microsoft? Eles criaram uma tecnologia que usa a IA para criar cenários e jogabilidade. A Muse, né? Isso. Me explica melhor como ela funciona. Imagina só, essa IA foi treinada com o equivalente a 7 anos de experiência humana jogando videogame. A partir dessa base de dados, ela consegue gerar novos conteúdos, como cenários, personagens e até mecânicas de jogo. Caramba! É como ter um game designer virtual. Mas e aí o que ela já consegue fazer na prática? Por enquanto, a resolução gráfica ainda é limitada, mas a Microsoft já está explorando o potencial da Muse para revitalizar jogos clássicos, adaptando-os para hardwares modernos. Que legal! Imagina jogar Pac-Man com gráficos de última geração. Seria demais. Seria incrível. E o mais interessante é que a ideia não é substituir os desenvolvedores, mas sim dar a eles uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência e a criatividade no processo de desenvolvimento de jogos. É como ter um assistente super inteligente te ajudando a dar vida às suas ideias. E essa ideia de usar a IA como um complemento para as capacidades humanas também está presente em outras áreas, como na pesquisa científica. Você viu essa do Google? Eles anunciaram uma IA que promete ser uma verdadeira cientista. É isso mesmo. Essa IA foi criada para auxiliar pesquisadores da área biomédica.
Ela analisa grandes volumes de dados e gera novas hipóteses, acelerando o processo de descoberta e desenvolvimento de soluções para problemas de saúde. Ou seja, ela pode ajudar os cientistas a encontrarem a cura para doenças e a desenvolverem novos tratamentos de forma mais rápida e eficiente. Que notícia incrível. Com certeza. E em um experimento com fibrose hepática, as sugestões da IA foram bem promissoras, mostrando potencial para inibir a causa da doença. Mas é importante lembrar que a IA está ali para auxiliar e não para substituir os cientistas. Como ter um parceiro de pesquisa super inteligente que te ajuda a enxergar padrões e conexões que você talvez não tivesse notado sozinho. Exatamente. É a inteligência artificial amplificando o potencial humano. E essa é uma tendência que a gente deve se intensificar nos próximos anos. E por falar em tendências, o Google anunciou um aumento no preço do Google One aqui no Brasil, né? Infelizmente, a notícia não é das melhores. Os planos básico e padrão vão ficar 25% mais caros e o Premium terá um reajuste de 28,2%. Só os planos Lite e AI Premium vão manter os preços. Eita, um aumento considerável, né? O que será que motivou essa decisão? A gente pode analisar essa decisão dentro de um contexto mais amplo, né? O que a gente tem visto é uma tendência geral de aumento nos preços de serviços por assinatura, não só no Brasil, mas no mundo todo. Inflação, custos operacionais, investimentos em novas tecnologias são diversos fatores que influenciam essa dinâmica. É verdade. Parece que as empresas estão apostando na comodidade e na fidelização dos clientes para justificar esses aumentos. Mas será que essa estratégia vai funcionar a longo prazo? É difícil dizer. Mas o que a gente pode fazer como consumidores é avaliar o custo-benefício dos serviços que a gente assina e tomar decisões conscientes. Se o preço não condiz com o valor que você recebe, talvez seja a hora de reavaliar suas escolhas. Concordo. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho tecnológico, Prepare-se para uma notícia que vai deixar muita gente nostálgica. a Amazon anunciou que vai fechar a sua loja de aplicativos para Android. É isso mesmo. A partir de 20 de agosto, os desenvolvedores não poderão mais enviar novos apps para a loja e os usuários não poderão mais baixar aplicativos por lá. Mas a loja ainda vai continuar funcionando nos dispositivos da própria Amazon, como o Fire TV, né? Sim, isso mesmo. Mas para os usuários de Android em geral, essa é uma mudança significativa. E o que será que levou a Amazon a tomar essa decisão? Bom, o mercado de lojas de aplicativos é bem competitivo, com a Google Play Store e a Apple App Store dominando o cenário. Talvez a Amazon tenha decidido concentrar seus esforços em outras áreas, como o comércio eletrônico, streaming de vídeo e a computação em nuvem. Faz sentido. E essa notícia levanta uma questão importante. Será que estamos caminhando para um monopólio das grandes empresas no mercado de apps? O que você acha? Essa é uma pergunta complexa que exige uma análise mais profunda. Mas, sem dúvida, a saída da Amazon do mercado de apps para Android pode ter impactos significativos na dinâmica desse mercado. A gente vai ter que acompanhar de perto os desdobramentos dessa decisão. E por hoje é só, pessoal. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal Hoje no Mundo Tech e ativar as notificações para não perderem a segunda parte do nosso mergulho no mundo da tecnologia. Isso aí. E não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até mais, até mais. Pois o mundo da tecnologia não para, né? A cada dia surge uma novidade, uma mudança. E a gente tenta acompanhar tudo de perto aqui no Hoje no Mundo Tech, desvendando o que realmente importa para você. Exatamente. E por falar em acompanhar, você já parou para pensar em como a tecnologia molda a forma como a gente consome informação? As redes sociais, os streamings, os podcasts. A gente tem acesso a um volume enorme de conteúdo a todo momento. É um mar de informações e às vezes a gente se sente até um pouco perdido, né? Verdade. É como se a gente estivesse navegando em um oceano de dados e nem sempre a gente sabe para onde e o que procurar. Essa abundância de informação pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, né? Por um lado, a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas, se conectar com pessoas do mundo todo, se entreter de diversas formas. Mas, por outro lado, a gente também corre o risco de se perder em meio a tanta informação, de ser bombardeado com notícias falsas, de se alienar do mundo real. É por isso que é tão importante ter senso crítico, filtrar o que a gente consome e buscar fontes confiáveis de informação. E é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no Hoje no Mundo Tech. A gente mergulha fundo nas notícias, analisa as diferentes perspectivas, te ajuda a entender o que realmente importa. A gente te convida a ser um navegador experiente nesse mar de informações. Não tenha medo de questionar, de buscar diferentes pontos de vista, de formar sua própria opinião. Afinal, a informação é um poder e saber usá-la de forma consciente é essencial para navegarmos nesse mundo cada vez mais digital. E falando em navegar nesse mundo digital, você sabia que a inteligência artificial está cada vez mais presente na educação? Pois é. E essa é uma área que tem me fascinado bastante. Existem plataformas de ensino online que usam IA para personalizar o aprendizado, adaptando o conteúdo e o ritmo de estudo às necessidades de cada aluno.
É como ter um professor particular virtual que te acompanha em cada passo da sua jornada de aprendizado. Tudo legal. Isso significa que a IA pode ajudar a democratizar o acesso à educação de qualidade, levando conhecimento para pessoas que antes não tinham essa oportunidade. Sem dúvida. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para tornar o ensino mais personalizado, mais acessível e mais engajador. Imagina só, você pode ter acesso a um conteúdo de alta qualidade no seu ritmo, no seu tempo, com acompanhamento personalizado. É a educação do futuro ao alcance de todos. Mas e os professores? Será que a IA vai substituir os professores no futuro? Afinal, a gente sempre teve a figura do professor como um guia, um mentor, alguém que inspira e que nos ajuda a trilhar o caminho do conhecimento. Olha, essa é uma pergunta complexa e que gera bastante debate. A IA pode sim auxiliar os professores em diversas tarefas, como corrigir provas, planejar aulas, identificar as dificuldades de aprendizado dos alunos. Mas, na minha visão, a figura do professor como mentor, como guia, como inspirador, continua sendo fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Concordo plenamente. Afinal, a educação é muito além da simples transmissão de conhecimento, né? Envolve valores, emoções, interação humana. É a troca de experiências, o desenvolvimento da empatia, a construção de relações interpessoais. Exatamente. E a IA, por mais avançada que seja, ainda não consegue replicar a complexidade da interação humana. Aquele olhar de incentivo do professor, o sorriso de aprovação, o abraço de acolhimento, são elementos que fazem toda a diferença na nossa jornada de aprendizado. Mas e no mundo do trabalho? Como a AI está impactando as profissões, a gente já viu que a AI está mudando a forma como desenvolvedores de software designers de games e pesquisadores trabalham. E essa tendência vai se estender a diversas outras áreas, né? Com certeza. A IA está transformando o mercado de trabalho de forma rápida e irreversível. Algumas profissões vão desaparecer, outras vão surgir e a maioria vai se transformar. É um processo natural de evolução impulsionado pela tecnologia. Mas será que a IA vai roubar nossos empregos? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Afinal, a gente vê a IA realizando tarefas cada vez mais complexas e a gente se pergunta, será que a máquina vai me substituir? Essa é uma preocupação comum, mas é importante lembrar que a IA também cria novas oportunidades de trabalho. Pense na área de desenvolvimento e gerenciamento de IA, por exemplo. Essa área está crescendo rapidamente e vão surgir novas profissões relacionadas à ética da IA, à segurança da IA, à interação humana e IA. Ou seja, em vez de temer a IA, a gente precisa se preparar para essa nova realidade, né? Desenvolver novas habilidades, se adaptar às mudanças e estar aberto ao aprendizado contínuo. Exatamente. É preciso ter uma mentalidade de crescimento, de adaptação, de lifelong learning. Afinal, o mundo está em constante transformação e a tecnologia é um dos principais motores dessa mudança. E a gente pode começar essa jornada de aprendizado aqui mesmo no Hoje no Mundo Tech. A gente te convida a continuar mergulhando com a gente no mundo da tecnologia, descobrindo as novidades, analisando os impactos, debatendo as questões éticas. Afinal, a tecnologia faz parte das nossas vidas e entender como ela funciona nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, a construir um futuro mais justo e sustentável. E falando em futuro, o que será que nos aguarda nos próximos anos? Quais as tendências que vão moldar o mundo da tecnologia? A bola de cristal da tecnologia é um pouco nebulosa, mas a gente pode tentar fazer algumas previsões, né? Com certeza. A gente pode olhar para o horizonte e tentar vislumbrar o que o futuro nos reserva. E, na minha opinião, a inteligência artificial vai continuar evoluindo a passos largos, sem dúvida. O que você acha que vai bombar no futuro próximo? Quais as áreas que vão ser mais impactadas pela IA? Bom, a gente vai ver IAs cada vez mais sofisticadas, capazes de realizar tarefas complexas, como escrever livros, compor músicas, criar obras de arte. A gente vai ter que rever o conceito de criatividade, né? Afinal, se a máquina pode criar o que nos diferencia dela. É uma pergunta que nos leva a refletir sobre a essência da criatividade humana, né? O que nos torna únicos, o que nos impulsiona a criar, a inovar, a ir além do que já é conhecido. Exatamente. E a gente também vai ver a IA sendo aplicada em áreas como a saúde, a educação, o transporte, a segurança, a agricultura, transformando a forma como a gente vive, trabalha e interage com o mundo. A IA vai estar presente em todos os aspectos da nossa vida, desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. E o metaverso? Será que ele vai finalmente decolar? A gente ouve falar tanto do metaverso, mas ainda não vimos ele se tornar uma realidade palpável, né? O metaverso ainda é uma incógnita, mas tem um potencial enorme para revolucionar a forma como a gente se conecta, se diverte, trabalha e consome. Imagina só. Trabalhar em um escritório virtual na praia, fazer compras em lojas virtuais que parecem reais, assistir a shows de artistas holográficos. As possibilidades são infinitas. Parece um sonho, né? Um mundo virtual onde a gente pode ser quem a gente quiser, fazer o que a gente quiser, sem limites para a imaginação. Mas ainda existem muitos desafios a serem superados, né? Com certeza. A questão da privacidade, da segurança e da acessibilidade são desafios que precisam ser enfrentados para que o metaverso se torne uma realidade inclusiva e segura para todos. Mas a tecnologia está avançando rápido e eu acredito que a gente vai ver o metaverso se consolidar nos próximos anos. E a computação quântica?
Será que ela vai se tornar uma realidade em breve? A gente ouve falar do potencial da computação quântica para revolucionar diversas áreas, mas ainda parece algo muito distante, né? A computação quântica ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas tem o potencial de revolucionar diversas áreas, como a medicina, a ciência dos materiais, a inteligência artificial. Imagina só. Computadores capazes de realizar cálculos complexos em segundos, de simular moléculas complexas, de desenvolver novos materiais com propriedades incríveis. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a ficção científica muitas vezes se torna realidade, e a computação quântica é um exemplo disso. É uma área que tem um potencial enorme para transformar o mundo como a gente conhece. E a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no Hoje no Mundo Tech, trazendo para você as últimas novidades, as análises mais profundas, as reflexões mais relevantes sobre o impacto da computação quântica na nossa vida. Afinal, o futuro da tecnologia é o nosso futuro. É por isso que a gente precisa estar preparado, né? Buscar conhecimento, desenvolver habilidades, se adaptar às mudanças. O futuro já está batendo na nossa porta e a gente precisa estar pronto para recebê-lo de braços abertos. Com certeza. E a gente pode começar essa jornada de aprendizado aqui mesmo no Mundo Tech. A gente te ajuda a navegar nesse mar de informações, a separar o joio do trigo, a entender o que realmente importa. E a gente conta com a sua participação também. Compartilhe suas opiniões, suas dúvidas, suas sugestões nos comentários. Afinal, esse espaço é nosso para trocarmos ideias e aprendermos juntos. E por falar em aprender juntos, que tal a gente dar uma olhada nas notícias que vocês, nossos queridos espectadores, enviaram pra gente? Adoro essa parte. É sempre bom saber o que está chamando a atenção da galera, o que está gerando curiosidade, o que está movimentando a comunidade tech. Vamos lá. A primeira notícia é sobre um aplicativo que usa inteligência artificial para ajudar as pessoas a identificarem plantas e animais. Imaginem só, você está fazendo uma trilha, encontra uma flor diferente e com um clique no celular descobre tudo sobre ela. Nome científico, características, habitat. Que incrível! É como ter um guia de campo digital sempre à mão pronto para saciar nossa curiosidade sobre a natureza. Essa é uma aplicação da AI que realmente me fascina porque conecta a gente com o mundo natural de uma forma totalmente nova. Show de bola! A próxima notícia é sobre um projeto que está usando drones para entregar medicamentos em áreas remotas. Sensacional! A tecnologia a serviço do bem, levando saúde e esperança para pessoas que vivem em locais de difícil acesso. Imagine o impacto positivo que isso pode ter na vida dessas pessoas que antes tinham que enfrentar longas jornadas para conseguir medicamentos básicos. Com certeza. E a última notícia é sobre uma empresa que está desenvolvendo um carro voador elétrico. Bom, isso parece que o futuro chegou de vez, hein? Os Jetsons que se cuidem. E aí, o que você acha? Será que a gente vai ter carros voadores circulando pelas cidades em breve? Será que a gente vai poder trocar o trânsito caótico pelo céu aberto? É difícil dizer, mas a tecnologia está avançando rápido, né? Quem sabe a gente não vai estar voando para o trabalho daqui a alguns anos. Mas falando sério, essa é uma tecnologia que ainda enfrenta muitos desafios, como a segurança, a regulamentação, a infraestrutura. Mas é no meu ver que a gente está caminhando para um futuro onde os carros voadores podem se tornar uma realidade. Com certeza. Enquanto esse futuro não chega, a gente continua aqui com os pés no chão, explorando o mundo da tecnologia hoje no Mundo Tech. E a gente convida a continuar essa jornada com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente se vê no próximo mergulho. Até mais.